E a gente precisa apoiar que ele tem espaço dentro da sociedade também. Ele tem desconto no teatro, ele tem desconto no cinema, ele tem acesso a tudo isso através desse... Que exatamente faz a Coordenadoria de Infância e Juventude da Prefeitura de Santos? Vamos lá. Hoje nós trabalhamos para a construção e fortalecimento das políticas públicas que existem no município, que estão voltadas para a pauta da infância. E a infância a gente contempla já a primeira infância, a infância como um todo e a adolescência e a juventude, né? A juventude ela começa dos 15 e vai até seus 29 anos. Então, eu brinco, né, em todos os lugares que eu vou, que eu trabalho para quem está acabando de nascer, então para o zero, o recém-nascido, até os 29 anos. Depois disso, acabou minha pauta, talvez a pessoa idosa. Mentira. Mas... então, é uma pauta extensa em faixa etária, vamos colocar assim. Mas é uma construção de política pública. O que a gente faz? A gente promove programas dentro do município, como, por exemplo, a primeira infância. Nós temos um programa que estamos implementando junto com a Urban 95 para poder levar os 5 básicos para dentro das nossas unidades de escolas, na unidade de saúde, dos serviços de assistência social também, que utilizam métodos básicos para poder fortalecer os vínculos familiares, porque existe um estudo internacional que fala que de 0 aos 5 anos, tudo aquilo que a gente promove para uma criança, essa criança vai refletir isso ao longo da vida dela. Então, é o simples fácil de abraçar a criança, entender, acolher, né? Não muitas vezes que a gente faz, todos nós fazemos, a instituição tá enchendo o meu saco, né? Enfim. Não, mas assim, a gente tem que colocar isso, né? O porquê que a criança está chorando, entender o real significado de tudo isso, mas é um gesto de carinho. Isso muda, neurologicamente falando, o desenvolver da vida dela. Então, essa é uma política pública que nós estamos implementando no município. E aí, a diferença é porque ainda não é algo permanente. Então, a política pública está sendo implementada e isso vai ser uma construção ao longo dos anos. Pois bem, aí quando a gente vira para adolescência, a gente precisa falar sobre programas que estão voltados o combate à exploração tanto sexual, né, o abuso sexual infanto-juvenil, como também o trabalho infanto-juvenil também. Então a gente precisa falar sobre isso. Então existem alguns programas que nós fazemos esse trabalho de conscientização, porque o poder público ele faz as coisas, faz as ações, promove ações, discussões, mas não é só o poder público que precisa participar disso. A sociedade ela precisa também contribuir, porque não adianta eu lá, lindo e maravilhoso, né, falar sobre um monte de pauta e se as pessoas não se sensibilizam com isso. Então, esses programas, essas ações, né, campanhas que nós estamos fazendo, passa pela coordenadoria também. E quando a gente fala de juventude, temos diversos programas inclusivos. Por exemplo, para incluir o jovem no mercado de trabalho. Então, jovem aprendiz, o que está acontecendo dentro dos programas de aprendizagem, né, dos sistemas de aprendizagem que a gente tem no município, para onde estamos alocando, o que a gente consegue ajudar, o que a gente consegue aprimorar, estar juntos ali, mostrar para o jovem, falar, olha, isso aqui é uma oportunidade, né? Existe o ID Jovem, que é um programa do governo federal, que os jovens não conhecem. Todos eles que estão cadastrados no CadÚnico, eles podem viajar o Brasil de graça com o ID Jovem, entendeu? Eles têm acesso a uma sala de cinema que ele acredita que não é para ele, né? Porque quem está no CadÚnico, ele está geralmente em alguma situação de vulnerabilidade ou se sente uma vulnerabilidade. E a gente precisa apoiar que ele tem espaço dentro da sociedade também. Então, ele tem desconto no teatro, ele tem desconto no cinema, ele tem acesso a tudo isso através desse ID Jovem, que é um programa do governo federal, que é importante, é uma política pública federal. Então, basicamente, é isso que a gente vai fazendo ao longo do nosso trabalho.